Olá, sou o Dr. Willy França, médico, cirurgião pediátrico, e seja muito bem-vindo a esse meu terceiro vídeo da semana do Marketing Médico. E que bom que você chegou até aqui, pois tenho certeza que você, colega médico, deseja conhecer mais sobre novas competências que o mercado exige do profissional e montar estratégias para incrementar os seus resultados como um médico mais completo e diferenciado. E nesse vídeo eu vou te explicar como quebrar paradigmas negativos que você e todos os nossos colegas devem ter com relação àquele conceito paciente-cliente. E também vou responder as maiores dúvidas que surgiram referentes aos dois primeiros vídeos. No vídeo 1 dessa série especial sobre o marketing médico superior, falamos sobre as 3 regras básicas para responder ao seu paciente em situações de conflito, lembra? Disse para você que é mais importante ser conhecido e respeitado do que ser famoso. Falei também sobre como eu percebi que se não mudasse o meu jeito de trabalhar nesses últimos anos e desenvolvesse estratégias diferentes de atendimento e relacionamento com meus pacientes e os meus colegas, os meus resultados não mudariam. No segundo vídeo, você viu que não adianta acumular um alto nível de conhecimento, títulos, apresentações em congresso, equipamentos modernos, tecnologia, se você não transformar tudo isso em resultados que satisfaçam realmente as suas necessidades pessoais, profissionais e financeiras. E se você quiser rever esses conteúdos e muito mais sobre o que foi falado, volte para os vídeos 1 e 2 e assista agora. Anote suas dúvidas e mande para a gente, porque nesse vídeo eu vou continuar te mostrando como consolidar as bases do comportamento do novo médico, que domina as estratégias éticas de um marketing médico que é realmente superior. Antes de eu responder as perguntas que os colegas nos mandaram, deixa eu tentar responder algumas dúvidas que podem estar passando pela sua cabeça agora. Primeira, será que isso funciona para mim? Olha só, funciona sim. Por que não funcionaria? Eu disse que o marketing médico superior se trata de uma estratégia mais eficaz de atingir os resultados que você almeja, porque usa várias outras competências como comunicação adequada e certeira, posicionamento bem definido, promove a construção da empatia para proporcionar uma maior fidelidade com o seu paciente e outras coisas. E fidelidade não significa voltar mais vezes ao seu consultório, mas sim voltar porque ele tem certeza que é você que resolve os problemas dele e por isso trará outros da sua roda de amizades para também ter a mesma oportunidade de compartilhar essas percepções positivas que ele tem, o paciente, a seu respeito. Esse é o paciente-cliente. Não é complexo, não é para especialistas, mas vai dar um pouco de trabalho até incorporar todos os conceitos e os novos passos da sua transformação. O marketing médico superior foi desenhado para colegas assim como você, que estão percebendo que nesse mercado de hoje, que aí está, a única chance que temos é trabalhar de uma forma um pouco diferente da que estamos acostumados e do que a maioria dos colegas está acostumada a fazer. Não é uma forma nem melhor nem pior, mas com certeza é diferente. Outra dúvida, será que isso funciona para a minha clínica, para o meu consultório? Bem, você está prestes a aprender um novo conceito em atendimento integral, com estratégias diferenciadas de comportamento e relacionamento com seus clientes. Apesar de eu falar que é novo esse conceito, na verdade, nada mais é que aprender a treinar maneiras diferentes de você fazer tudo o que já vem fazendo há muitos anos, mas sem a devida capitalização de valor e por isso os seus resultados podem não ser os que você vem esperando. E eu prometo para você que usando essas novas estratégias do marketing médico superior, desenvolvendo uma nova postura de trabalho, você irá observar a mudança em todos os aspectos dos seus relacionamentos profissionais, facilitando o seu dia a dia e proporcionando a você atingir resultados cada vez mais positivos e mais eficazes. Estão entrando num círculo virtuoso. Mas não basta você mudar. Suas ações deverão contagiar toda a sua equipe, tanto no hospital quanto na sua clínica, consultório, ambulatório. Você vai aprender a passar todas essas informações para o seu pessoal, explicando que o seu nome é a sua marca no mercado e que todos eles terão que ajudar a passar esta imagem que você decidiu construir e manter. Não importa se você tem 1 ou 2 colaboradores ou tenha 9, 10 ou mais. O que importa é que todos sejam uma extensão muito bem treinada das suas próprias ações e da sua própria personalidade. Você terá que liderar uma mudança e motivar o seu time diariamente, no sentido de obter resultados cada vez mais positivos, pois todos estarão multiplicando essas ações.
Você verá que não precisa um ambiente formal de treinamento, uma sala de aula. Basta o dia a dia, conversar e ensinar algumas novas formas de comportamento para evitar e resolver conflitos, criar empatia e muito mais. Outra dúvida é, será que eu consigo implementar tudo isso? Tem um autor chamado Ishaq Adizes, um especialista em comportamento, que ele fala que mudanças não são fáceis de serem implementadas porque elas demandam foco, determinação, trabalho e, claro, um pouco de tempo. Por isso, poucas pessoas conseguem realmente mudar por decisão própria. A maioria acaba mudando porque não tem alternativa, por obrigação ou por necessidade, o que é pior. Outro autor, Napoleão Hill, escreveu um livro que eu gosto muito, que é Quem Pensa Enriquece. Ele propõe nesse livro uma série proativa de atitudes que, se bem treinadas e executadas, farão verdadeiros milagres em você e no seu pessoal. E, claro, nos seus resultados. As estratégias do marketing médico superior são assim, são muito práticas e baseadas nas nossas experiências diárias, pois eu não deixei de ser médico. As ações são gradativamente assimiladas por todos, mas devem ser entendidas e cada vez mais repetidas para que sejam realmente incorporadas por você e pelo seu pessoal, não importa onde você trabalha. É o que chamamos de paradigmas ou mindset, lembra? Aquele conjunto de atitudes, comportamentos que falei no vídeo anterior. Depois do nosso treinamento, tanto você quanto todos os seus colaboradores terão um desempenho semelhante, harmônico, equilibrado e coerente. Os seus clientes, os seus pacientes estarão sendo atendidos por uma equipe realmente profissional e ao mesmo tempo que causa uma percepção de um atendimento mais personalizado e humanizado. Isso é diferenciação. Agora vamos às perguntas que vocês nos deixaram. Nós selecionamos as mais recorrentes e vou respondê-las. Vamos lá? Olá pessoal, aqui é o Willy França e a gente recebeu muitas, então está impressionado aqui com as perguntas, com a participação de vocês, muitas perguntas. Algumas perguntas nós separamos porque foram perguntas muito comuns, que foram perguntas em comum na maioria dos colegas que mandou aqui para nós isso aqui. A primeira delas foi, claro, como melhorar os ganhos, mas como atrair mais pacientes. Esse negócio de atrair pacientes é um negócio muito interessante, porque você precisa pensar assim, as pessoas sabem o que você faz, as pessoas ao redor de você, os seus vizinhos, o pessoal do hospital, da UBS, de onde você trabalha, elas sabem exatamente o que você faz. Eu estou perguntando isso porque é muito comum a gente perguntar para os colegas, olha, tem colegas que fazem cirurgia, mas eles trabalham de socorristas, ou colegas que fazem como eu, cirurgia pediátrica, mas trabalham como pediatras. Então, às vezes, isso pode dar alguma confusão na cabeça das pessoas, dos pacientes, ou daqueles clientes que estão procurando alguém da nossa especialidade. Isso pode complicar um pouco. Então, assim, as pessoas sabem o que você faz, elas sabendo, é obrigação sua ter algumas estratégias. Por exemplo, você precisa ter uma especialidade, né? Você tem uma especialidade que eles sabem o que você faz, porque isso, tendo uma especialidade, isso determina o seu posicionamento no mercado. As pessoas vão saber o que você faz. Olha, ele faz cirurgia vascular, ele faz ginecologia obstetrícia, ele faz ortopedia, etc. Outra dica que eu te dou, que nós vamos falar muito no nosso curso, você vai ver na hora que você começar mesmo a fazer o curso, uma outra ferramenta é você estar disponível quando as pessoas te procuram. E quando eu digo pessoas, eu digo os colegas também. Porque os colegas podem ligar para você e pedindo uma interconsulta. Vai que você é um cardiologista e ele vai operar uma pessoa do joelho, ele é ortopedista e precisa de uma avaliação. Você está disponível para fazer essa avaliação, às vezes no mesmo dia ou eventualmente no dia seguinte. Então, essa disponibilidade você pode negociar com ele. Converse com o colega ou até com o paciente. Você conversando, fazendo uma negociação razoável para a sua agenda e para o paciente também, dependendo da urgência que ele tem, você não perde o paciente, você atende um pedido do seu colega e pronto, a disponibilidade, ele vai ver que você é um cara disponível, solícito e que vai resolver o problema dele. Outra coisa aqui, uma dica para você atrair pacientes, isso assim, resumidamente, isso está tudo lá no nosso curso, é fazer com que o paciente, quando ele chegue no seu consultório, você faça uma consulta que ele fique de queixo caído. Você já começa a usar de gentileza desde da sala de recepção, você vai buscar ele na sala de espera da sua clínica, chama ele pelo nome, se tiver uma bolsa grande, no meu caso, as mães levam bolsa dos bebês,
bolsa grande, a gente pega a bolsa, leva ela para o consultório, o marido está lá junto, às vezes ajuda, pega a cadeirinha e tal. Então, a gentileza é uma coisa que aciona um gatilho mental na cabeça de reciprocidade. Ele também vai usar de gentileza com você, né? Então, a gentileza é uma coisa muito, muito eficaz para você começar a colocar na cabeça das pessoas o seu nome como um cara solícito, disponível, né, que está ali para resolver o problema dele. Outra coisa durante a consulta, que é muito legal e é obrigação nossa, é ter uma escuta atenta. Ouça o seu paciente nos detalhes, veja todas as maneiras, as nuances da conversa, do faces que ele tem para te passar as informações que ele passa, as informações que às vezes a esposa ou o marido, um deles passa para você a respeito da doença do paciente. E essa disponibilidade, essa solicitude, essa tranquilidade, essa paciência que você disponibiliza para o paciente ali na hora, que você mostra para ele, ele vai sentir, causa um certo ar, um certo ar de um estado nele, um estado de êxtase, quer dizer, ele está gostando do que ele está tendo, do que ele está recebendo de você, ele tá satisfeito com a ida dele à sua consulta. E esse estado dele vai proporcionar que ele tenha, no final das contas, no final de tudo, depois de conversar, examinar, eventualmente pedir os exames, ele vai ter uma experiência muito positiva com você. Aliás, essa experiência positiva é uma coisa que 2 economistas falaram, não foi nem médico. Eu gosto muito do Pine e o Gilmore. Eles escreveram um artigo chamado A Economia da Experiência. Quer dizer, a economia, tudo que gira em torno do financeiro, do dinheiro, está dependente ou é decorrente da experiência que as pessoas têm. Por quê? Porque essas experiências vão fazer com que eles se sintam à vontade, que eles tenham emoções positivas e que vão voltar a falar de você. Então lembrar, para atrair mais pacientes depende mais da gente, não depende só de mídia, porque quando você for usar a mídia você vai expor lá alguma coisa, algum conteúdo que é você, e você não pode frustrar o seu paciente. Então lembrar, atrair os pacientes você precisa ter um bom posicionamento baseado na autoridade, na especialidade que você tem. 2, estar sempre disponível, se possível, negociar essa disponibilidade ou com o colega que te chamou ou com o paciente que quer que você atenda naquele dia. 3, causar um grau de experiência positiva nele durante a consulta. Essa experiência vai levar você para o 4º estágio, que é as emoções. E essas emoções é que vão fazer com que esses pacientes falem de você lá fora. Falem de você para outros colegas deles, os conhecidos, os familiares, na escola dos filhos. Isso vai com certeza ao longo do tempo, e às vezes não muito tempo, faz com que certamente a sua agenda vai ficar lotada. E aí vai ter um problema danado de horário, suas secretárias vão querer achar encaixe. Eu vou mostrar para você que elas não devem falar encaixe. Então cuidado, às vezes, quando aumentar o movimento. Então você tem que repetir essas 4 dicas que eu estou te dando agora de uma forma resumida de como atrair mais pacientes. Parece óbvio, mas o que a gente precisa é fazer. Não basta você saber que essas coisas existem. Na hora do vamos ver, você tem que agir dessa forma. Agir de uma forma consistente, repetitiva e com todas as pessoas que procuram você. Isso vai reforçar o seu posicionamento, reforçar a sua autoridade como especialista e vai mostrar para todos eles que você está disponível, que você proporciona experiências muito positivas e que você faça com que eles tenham emoções de alívio, emoções também positivas. Bom, mais algumas perguntas que a gente recebeu. É incrível como as coisas se repetem e muitos colegas têm esse problema. Que aqui, por exemplo, o valor, eu queria cobrar o valor justo. Não consigo aumentar o preço, entre aspas, da consulta e por aí vai. Então, assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês, que do ponto de vista do marketing pode ser uma coisa diametralmente oposta àquilo que a gente ouviu ou aprendeu ou teve na época de faculdade, etc. No marketing não existe valor justo ou valor injusto. Se você está recebendo pouco, é porque você está oferecendo pouco valor. Então, o preço é o que você está cobrando e o valor é o que você está recebendo. Então, se você quiser mudar isso aí, você precisa criar algumas estratégias para que o seu paciente, o seu cliente, tenha a real percepção de que você está oferecendo mais do que aquilo que ele espera. Então, você já deve ter ouvido falar isso aí antes, que preço é diferente de valor. Então, se você não ouviu, eu vou repetir,
preço é diferente de valor. Aí você fala assim, ok, Willy, já entendi, mas como é que eu chego nesse tal valor que você está falando, que na prática, para mim, a secretária acabar cobrando? Aí eu falo assim, o seu paciente, põe isso na cabeça como uma estratégia, o seu paciente, ele só vai te pagar, ele só vai colocar a mão no bolso, ele só vai puxar o cartão de crédito, ou, para os mais antigos, ele só vai pegar o talão de cheque quando ele sentir, ele tiver a real percepção de que você está oferecendo muito mais, você está dando mais conteúdo e mais qualidade para ele do que aquilo que ele esperava. Você não pode esperar cobrar, e esse é um erro que a gente vê em muitos colegas, que eles querem cobrar antes de dar, antes de oferecer. Então, como é que o paciente pode ter a percepção do que você está oferecendo? Então, você precisa, durante a consulta, insistentemente mostrar que você está dando mais, nem que seja com o seu silêncio, ouvindo ele atentamente, fazendo boas perguntas, se interessando pelos detalhes da história dele, ou pelos comentários que o acompanhante, a esposa ou o marido, dependendo de quem for, podem fazer. Por quê? Porque o objetivo é encantar o cara, o objetivo é encantar, falar, sabe, lembra que eu falei? O momento do uau que o Philip Kotler fala, é assim que ele tem que sair da sua consulta. Então, como é que começa isso lá no seu consultório? Começa desde como ele te acha. Então, assim, para você criar valor, você tem que ser fácil de achar e não difícil de achar. Não é aqui que você vai, por exemplo, acionar um gatilho mental da escassez. Não é dessa forma. Ele precisa de você. Depois a gente vai explicar mais tarde o gatilho mental da escassez e os outros gatilhos mentais. Mas aqui você tem que ser um cara fácil de achar. Um cara fácil. Ele precisa da sua especialidade, fala com o médico dele e esse médico te procura. Ou ele ou você. Então, isso é uma forma dele valorizar você. Porque ele vai saber que você está por lá. Se vai ter horário de consulta, é outra coisa. E aí você tem que estar disponível, daquele jeito que a gente já comentou. Disponibilidade, eu, por exemplo, eu fico disponível o tempo todo, mas é uma disponibilidade permanente de uma forma estratégica. Eu negocio com os meus colegas, eu negocio com os pacientes um horário para atendê-los. Então, olha, não posso agora, você pode vir no fim da tarde. E essa negociação, essa disponibilidade, você ensina para a sua secretária. Você mostra para ela o que você quer que ela fale. Então, ela vai falar, olha, eu vou procurar, vou falar com o doutor e mais tarde eu volto a ligar para o senhor. E liga mesmo, né? Não vai esquecer de ligar para o cara, senão ele não volta mais. Aí ela liga e fala assim, olha, seu João, eu conversei com o doutor fulano e nós achamos aqui um horário especial para o senhor no fim da tarde, às 17h30. O senhor pode vir? Só tem esse horário. Aí, entre aspas, entre parênteses, aí sim é o horário, é o gatilho da escassez. Só tem esse horário, tá? Aí ele vai falar que sim, ele vem. Tá? Ou negocia com o seu colega, olha, pode vir hoje, pode vir à tarde. Agora, um detalhe que você tem que falar para a sua secretária é não falar em caixa. Não fale em caixa. Viu que eu disse? É um horário especial. Sabe por quê? Eu vou te contar um negócio. Tinha um amigo meu, pediatra, muito amigo nosso. Uma vez ele reclamou para mim, já sabia que eu fazia esses seminários, esses cursos de marketing. Ele ouviu uma palestra minha. E ele falou assim, o paciente marcou uma consulta comigo e aí ele foi lá e ainda reclamou que marcou a consulta. Aí eu falei, mas você não veio aqui hoje na consulta? Ele falou, vim, mas hoje é encaixe. Olha só a percepção do paciente. Ele não fez uma consulta com o meu colega, com o nosso colega pediatra. Ele fez um encaixe. O que na cabeça dele tem? Que o encaixe, provavelmente, isso deve ser mesmo, deve ser uma consulta de última hora, uma consulta que você encaixou entre uma e outra, que são mais importantes, uma consulta mais rápida, que talvez você não dê toda a atenção que precisa. Então, olha o que está na cabeça dele. Então, você não diz, peça para a sua secretária não falar encaixe. Ela tem que falar um horário especial. Isso você vai valorizar até o paciente. Você vai mostrar consideração, respeito com ele, tá? Então, é uma disponibilidade negociada, uma disponibilidade que eu chamo de disponibilidade estratégica. E com isso vai dar para você ir comer pizza com a família, ir num cinema. Você pode negociar. Claro que numa emergência você vai, não tem nem o que discutir. Numa urgência qualquer você vai. No meu caso, uma flebotomia, um bebê pequeno, prematuro e tal, a gente vai, não fica desse jeito. Mas de um modo geral, você sabe que dá para fazer isso. Basta fazer, tá? E outras ferramentas também que a gente pode usar, que eu vou te falar, que a gente vai falar no curso várias vezes, para você criar valor para você, é construir um relacionamento que crie empatia entre você e a família, ou entre você e o paciente. Criar empatia não é uma coisa fácil.
porque é uma coisa que depende do seu comportamento, da sua paciência, que é um dos princípios fundamentais do marketing médico superior, porque você, de novo, vai ter que ter uma escuta atenta, etc, etc. E vai evitar argumentar, ficar discutindo com o paciente. Você não é autoridade, então o que você fala é lei. Mas para isso, você precisa ter um tipo de autoridade que o James Hunter chama de liderança servidora. Não é porque você sabe tudo que você vai agir com arrogância, nada disso. É o contrário. Quanto minha mãe falava, quem mais foi dado, mais será pedido. Então, o que isso significa? Significa que quanto mais autoridade você for, mais especialista você for, com mais humildade você deve tratar esses pacientes. Com mais tranquilidade, com mais atenção, com mais perguntas que façam com que ele se sinta à vontade para falar de novo. Então é o que o James Hunter fala, liderança servidora, um novo modelo de líder, aquele líder que ouve, aquele líder que discute e que vai junto com seus liderados. No seu caso, que fica junto com seu paciente. Tá? Então, durante a consulta, a gente tem que prestar atenção nisso, uma escuta atenta, atenção, conversar com a família, às vezes é a esposa, às vezes eles são mais velhos, no meu caso são pais mais jovens, e prestar atenção em cada detalhe. Nisso, a gente conseguiu, no marketing médico superior, eu consegui separar isso em 3 estágios que eu adaptei de um autor chamado Peter Farquhar. E ele tem 3 estágios de como você criar um valor, que é o que a gente quer, um valor superior, que é o que o Philip Kotler chama de brand equity, que é o valor superior. A gente vai estudar o estágio da introdução, a gente fala de qualidade, a gente vai falar o estágio da elaboração, a gente fala desde o começo, desde antes do atendimento até o final, e a gente vai falar da fortificação da sua marca, quer dizer, consolidar aquilo que ele ouviu e viu antes de você. Então esses 3 estágios são fundamentais, você tem que escrever introdução, elaboração e fortificação da marca do lado da impressora no consultório, para você lembrar que tem esses 3 estágios, para você encantar o seu paciente. Ele tem que sair de lá de novo, vou falar, falando que o Philip Kotler fala, uau, esse cara me encantou, esse cara é o cara que eu precisava, é o médico que eu precisava, tá legal? É assim que você vai criar uma percepção positiva na cabeça dele e vai elevar o valor da sua consulta. O que significa? Você pode aumentar o preço. Se é 400, vai para 600, vai para 700. Isso você faz de uma forma estratégica, eventuais datas durante o ano, e você vai aumentando sugiro 1 ou 2 vezes no máximo por ano, tá? E aí no ano seguinte você pode fazer um aumento maior. Mas isso a gente pode discutir no curso, vamos falar no curso também. Tá legal? Então lembrar que valor justo não existe, nem valor injusto. Existe o que você cobra e o que eles pagam. Para aumentar esse valor, você tem que passar por uma série de etapas de escuta atenta, estar disponível, negociar a disponibilidade. Você tem que ofertar muito mais do que do que ele está esperando e passar de uma forma mais vamos dizer, didática ou estratégica pelos 3 estágios do Peter Farquhar, que é a introdução, elaboração e fortificação da marca. Tá legal? A gente teve outras perguntas também muito preocupadas, os colegas estão preocupados com o aspecto ético do curso. Então, se uma delas eu tenho medo de não ser ético. Bom, pessoal, eu falo desde o começo e vou continuar falando no curso, vocês vão ficar cansados de ouvir isso, que o marketing médico, marketing médico é superior porque é feito de médico para médico. Então, qual a vantagem disso? É alguém que faz aquilo que você faz, está dentro do seu ramo, mas que entende, tem uma outra competência, que é justamente como disseminar o conteúdo que você tem, né? Como você monta estratégias, como você constrói a sua marca e como você faz com que as pessoas saibam o que você faz sem você falar, muitas vezes, tá? Então, vocês já devem ter andado, com certeza, passeado pelas redes sociais e visto calamidades, em termos de propaganda, né? Eu sou contra a propaganda para o médico, até eventualmente uma ou outra, mas não propaganda propriamente dito, né? Então, às vezes colegas ou médicas com algumas posturas muito, vamos dizer pouco ortodoxas, né? Que não agradariam ou não agradam nem os próprios clientes delas e nem deles e nem os seus pares, né? Então são posturas profissionais dentro de redes sociais que não tem nada a ver com a imagem do profissional.
Aliás, a imagem que o nosso Código de Ética prevê, se você for ver lá o 4º princípio fundamental do Código de Ética, ele diz lá que nós devemos zelar pelo prestígio e o bom conceito da profissão. E não creio que essas coisas façam isso. Então, por isso que o marketing médico superior tem uma vantagem competitiva aí, para que você aprenda. Tá? Então, você não precisa ter medo de fazer qualquer coisa, ou de ficar preocupado que nós vamos propor alguma coisa que não esteja previsto no código ou que você não possa fazer. Então, uma coisa que não está no código, por exemplo, um exemplo é por que o médico é chamado de doutor. O médico é chamado doutor, ou do latim docere, né, docere, porque o médico ensina, foi um dos primeiros profissionais a ter, vamos dizer assim, internos ou ter residentes, né, ter discípulos que ele ensinava, e está no nosso juramento, que a gente não cobra. Por quê? Porque faz parte do que a gente faz. Então, todos os lugares que você trabalha, a gente ensina nossos pacientes, a gente ensina os colegas de trabalho de como é o seu ritmo de trabalho, você ensina os outros profissionais do local, como é que você atende os pacientes, qual é a pressa, qual é a calma, qual é o padrão de comunicação que você usa para conversar com eles, né? Todos os lugares onde você vai. Então, a gente ensina isso o tempo todo e faz parte da nossa vida fazer isso. E todo mundo toma o código de ética, ou pelo menos boa parte dos colegas, quando a gente fala de código de ética, que o código atrapalha fazer isso. E eu digo para eles que é justamente o contrário. O código de ética médica, ele veio para nos ajudar, ele veio para nos proteger. Então ele mais nos ajuda, ele mais nos protege, porque ele dá todos os nossos direitos e deveres, do que ele atrapalha. Porque quem optou por fazer medicina já teve 6 anos para ver como isso funciona, né? Então, e os direitos do médico, se você for ver no Código de Ética, está lá na página 20, né, que é da versão, ou da resolução 2018-19, foi de setembro de 2018, mas foi publicada pelo CFM em 2019, se não me engano. Outra coisa que o Código de Ética nosso ajuda muito, por exemplo, e muitos reclamam que não sabem como fazer, ela está escrito, no capítulo 8, se você for lá no capítulo 8, no artigo 61, está lá que o médico, é vedado ao médico não cobrar ou não acertar previamente os seus honorários com o paciente. E isso eu uso há muitos anos, está até no meu contrato, que quando vocês forem fazer o curso, vocês vão ver lá, nós vamos dar o modelo de contrato para vocês com os pacientes. E assim, é que eu levo, não é que eu opero porque pagou, a gente leva o paciente durante a consulta a ele ter um padrão de comportamento que ele entende que ele vai pagar antes. Então, meus pacientes, eles pagam antes da cirurgia. Não pagam no dia da cirurgia, não pagam depois. A grande maioria, a brutal maioria deles que eu atendo no consultório, paga antes, porque eu acerto isso com eles antes. Eu combino o valor de uma forma discriminada. Essa é a minha parte, eu já tenho um acordo há muitos anos com os anestesistas que eu cobro para eles até agradecem, né? Então eu faço essa parte na clínica. E está lá no Código de Ética, no artigo 61. E outra, essa parte de discriminar no próprio contrato, está no artigo 70, né? Que eu sou obrigado, é vedado ao médico não discriminar os honorários. Quer dizer, então eu digo o que é meu, o que é do auxiliar, porque às vezes a pessoa tem uma seguradora ou algum outro tipo de operadora que ressarce o paciente, e a gente é obrigado a fazer isso, eu faço com maior tranquilidade. Tá? Então o Código de Ética, do jeito que o marketing médico superior faz ou usa, é justamente para proteger você e para te ajudar naquilo que não dá para, às vezes nesse dia a dia maluco, te lembrar do que está escrito lá. Tá legal? E nós vamos mostrar para você também outras coisas do Código de Ética, por exemplo, da CODAME, que é o Código de Divulgação de Assuntos Médicos, que tem lá muitas estratégias que a gente tem lá, como você deve aparecer nas mídias, como você deve aparecer num outdoor, num panfleto, se é que pode, o que não pode. E nós vamos mostrar tudo isso para você, tá legal? Então quem está com medo aí do código, de usar o Código de Ética, pode ficar tranquilo, que nós vamos discutir bastante vários artigos, vários princípios fundamentais do Código de Ética com vocês. Bom, pessoal, acho que essas explicações acho que deu para a gente sentir como é que vai ser o nosso curso. Espero ter atendido pelo menos essas respostas de alguns colegas que mandaram aqui, que foi mais ou menos o resumo de muitas perguntas, de muitos comentários que vocês fizeram. Tá legal? Agora vamos voltar para a aula, tá bom?
No vídeo anterior eu comentei que, além dessa semana especial do marketing médico, daqui poucos dias eu abrirei as inscrições para um treinamento exclusivo chamado Marketing Médico Superior, para um seleto grupo de alunos. E eu recebi vários e-mails e comentários de colegas médicos entusiasmados querendo saber mais sobre como ter acesso a um conteúdo mais aprofundado, e a chance vai ser essa. Alguns colegas arriscam em colocar anúncios em revistas, jornais, rádio e TV e até nas redes sociais, mas de maneira muito equivocada, são mal orientados e acabam transgredindo preceitos básicos do nosso código de ética. Acabam por ceder a pressões de agências, pessoal de mídia que desconhece o nosso código de conduta, e acabam por anunciar antes, depois, faça em 10 vezes, dou desconto, etc. Todo o conteúdo do marketing médico superior é rigorosamente embasado no nosso código de ética, proporcionando uma comunicação limpa, sem ruídos, clara e exclusivamente informativa ao público. O marketing médico superior não faz propaganda e fará os clientes procurarem você de acordo com a qualidade e a utilidade da informação que você fornecer. Por isso, é importante você saber se posicionar no mercado com a sua especialidade. E além de todo o conteúdo do vídeo que você terá acesso, ainda teremos grupos de discussão e também webinários periódicos para tirar todo e qualquer tipo de dúvida que você possa ter em relação às aulas e conceitos apresentados. Muita gente tem me perguntado com relação ao preço para ter acesso a esse treinamento. Eu darei todos os detalhes no próximo vídeo, mas é importante você entender a diferença entre preço e valor. Preço é o quanto você paga por um produto e o valor é o quanto ele faz a diferença para você, o quanto esse produto agrega em sua vida. E por isso eu posso te adiantar que o valor desse treinamento é inestimável, pois é um treinamento totalmente voltado para as necessidades do seu dia a dia como médico e que pode transformar completamente a forma com a qual você se relaciona com a sua profissão e o seu público. É uma estratégia especialmente voltada para médicos que eu venho utilizando há mais de 25 anos, ao longo da minha carreira profissional, inclusive na universidade, no âmbito acadêmico. Tive a oportunidade de observar muitas ações e modelos de trabalho dos colegas nesse tempo e muito pouco ou nada se compara às estratégias do marketing médico superior, pois respeita o seu modo de atuar no mercado. Vou abrir as inscrições para essa turma nos próximos dias e elas serão altamente restritas, pois a minha intenção é que seja um grupo pequeno e exclusivo, para que todos sejam atendidos nas suas dúvidas. E se você deseja disputar uma vaga nessa turma, clique no botão embaixo e coloque o seu e-mail na nossa lista VIP. Todos os que estão inscritos neste evento irão receber o e-mail informando sobre a abertura da turma. Porém, quem se cadastrar no botão abaixo e estiver na lista VIP receberá com 1 hora de antecedência dos demais, aumentando assim as chances de participar. Falando agora mais um pouco sobre nossos conceitos de marketing médico, você deve lembrar que todas as pessoas em potencial são seus clientes. Todas elas estão no mercado e com muito potencial de precisar de um profissional com a sua especialidade num determinado momento das suas vidas. Quando isso acontece de fato, a pessoa vai procurar auxílio. Até aqui, ele é um cliente em potencial. Pergunta para os amigos, para os familiares, conhecidos, etc. Essa pesquisa pode acontecer no âmbito de trabalho, na escola dos filhos, num churrasco de família, em qualquer lugar. A pergunta é simples: preciso de um médico de tal especialidade. Você conhece algum? Depois de fazer essa investigação meio caseira, a pessoa vai na internet, procura mais informações sobre o profissional que ela está prestes a escolher. Depois de todo esse processo, ele decide e agenda uma consulta e vai ao seu consultório, faz um cadastro, faz o pagamento e espera você chamar. Ele ainda é seu cliente, pois não o conhece. Quando o cliente pisa na sua sala, dentro do seu consultório, aí sim ele se torna o seu paciente. Você irá conversar com ele, promover um clima agradável, voltado para criar empatia, confiança e segurança para criar um relacionamento harmônico. Você dará continuidade a toda a técnica de uma consulta nossa muito bem feita, tirando a história sobre a doença, ouvindo atentamente as informações prestadas, fará mais perguntas, tantas quantas forem necessárias, fará o exame físico, um exame físico detalhado, poderá eventualmente pedir algum exame, etc. O cliente real agora é seu paciente de verdade. Fica muito satisfeito, mas o seu trabalho não termina aí. Ele deverá ir embora como seu paciente/cliente. É simples de entender. O paciente falou tudo o que tinha para falar, ficou encantado com a sua dedicação, e muito provável
que siga suas orientações, tome os medicamentos, faça os exames, etc. Ele aprendeu a respeitar você, que o atendeu em todas as suas necessidades e expectativas. Por isso, o seu paciente, ainda na condição do seu cliente, irá vender você para todos, assim como fizeram para ele. Bom, hoje eu falei bastante, mas foi muito importante, pois além de falar sobre esse conceito muito importante da relação paciente-cliente, eu queria tirar o máximo possível das dúvidas e também apresentar um pouco sobre o treinamento do Marketing Médico Superior que farei para uma turma exclusiva de alunos. Será um treinamento que pode mudar para sempre a sua maneira de lidar com o seu público, colegas e os seus colaboradores. Fique de olho nos próximos e-mails que eu vou te enviar. Deixe o seu comentário aqui embaixo falando o que você achou deste vídeo e se cadastre agora na nossa lista VIP para que você saiba da abertura do curso 1 hora antes dos demais. Combinado? Grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Tchau! Olá, meu nome é Maria Helena, eu sou de Fortaleza, sou médica intensivista e sou sócia fundadora da MedTraining, que é uma empresa de capacitação para profissionais de saúde. E hoje para mim foi assim uma honra conseguir participar, foi um presente ouvir a palestra do Dr. Willy, porque tudo que ele falou hoje vem de encontro com a própria missão da minha empresa, que é ajudar os médicos a entender temas tão importantes que interferem pontualmente no seu próprio desempenho dia a dia. A nossa formação, infelizmente, não nos prepara para o desafio dessas matérias, que é entender de marketing, que é entender que o nosso serviço é um pouco mais do que a simples assistência à saúde. Para um desempenho de alta performance, a gente precisa aprender um pouco mais. Foi um presente mesmo hoje. Eu queria manifestar a minha satisfação de estar participando de um evento grandioso como esse e parabenizar o Dr. Willy, porque é muito importante para nós médicos saber como nos relacionar com os nossos pacientes, que são os nossos verdadeiros clientes e de onde a gente vai conseguir tirar todo o fruto do nosso trabalho. Então, muito obrigado, Dr. Willy, e parabéns.